E hoje temos connosco Freitas, vocalista e guitarrista dos Aweidos, uma banda que surgiu em Coimbra em 2019. Eles misturam o peso do groove metal com o ambiente sombrio do black metal. Aweidos significa bardos em grego antigo e à semelhança dos bardos de outrora, também eles contam histórias intensas e profundas através da música, desde o single From the Surface Grade, lançado em 2020, até ao álbum de estreia Oasis, lançado no dia 29 de novembro. Eles têm fincado o seu lugar no metal nacional e internacional. Freitas, bem-vindo ao Força Bruta. É realmente um prazer Boa. ter-te connosco e começo já por te perguntar como é que surgiu então esta banda. Isto foi uma ideia que sempre quiseste concretizar ou foi algo que surgiu mais por acaso? Boas, Romão. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite e por nos receber aqui. É sempre um prazer poder falar sobre a nossa música. Prazer é nosso. Então, basicamente, desde que comecei a tocar guitarra, já foi, ainda andava na escola, já foi há bastante tempo, há mais de 10 anos, sempre quis ter uma banda, né? A ver a malta como Zakk Wylde e Dave Mustaine a ter, assim, a cantar e tocar ao mesmo tempo, então sempre foi algo que eu procurei e que, então, mais cedo ou mais tarde iria chegar lá. Pronto, demorei mais tempo do que estava à espera, que quando fui para a faculdade e acabei por pôr isso um bocado de parte. Mas depois de acabando, finalmente encontrei pessoal com quem fazer um projeto e foi, bota que tem. E este álbum, o Oasis, ele aborda temas como a ansiedade e a depressão, mas acaba por conectar essas emoções a uma base mitológica. De onde é que veio a inspiração para criar este conceito? Pronto, então, problemas mentais sempre foram coisas que toda a gente tem os seus pontos baixos e eu próprio passei por certos momentos assim e depois ao conhecer a minha namorada a Patrícia, que tem uma luta bastante intensa principalmente com a ansiedade e depois quando, por exemplo, a música Fire é sobre a tragédia do Pedrógão Grande que ela presenciou. Então, quando dei para mim, todas as músicas andavam um pouco em volta disso, porque pronto, né, a arte acaba por imitar a vida, né? E o cotidiano, e dado que era algo que estava muito presente, acabou por encontrar o seu caminho para as músicas. A certo ponto, pronto, decidi é isso, deu para perceber que era sobre isso que estava a escrever e sobre isso que a banda iria falar, pelo menos neste primeiro álbum. E então, pá, dado que o nosso nome vinha do grego, eu pensei, mitologia grega tinha mais deuses que sei lá o quê. Deixa-me pesquisar, de certezinha cada um ter algum deus. E tinham a Oasis, que é a deusa da ansiedade e da depressão e da saúde mental. E nós, pronto, está decidido qual vai ser o nome do álbum. E logo surgiu também uma própria track, ou seja, o álbum teve durante muitos anos a ser trabalhado, mas o nome foi uma coisa que surgiu muito, muito no início. O vosso som mistura e muito bem o groove e o black metal. Como é que vocês chegaram a esta sonoridade? Isto foi uma evolução natural ou vocês logo de antemão disseram não, isto vai ser assim, este género, vamos a isto? Como é que surgiu então o vosso som? Assim, este primeiro álbum surgiu de músicas todas começadas por mim, depois foram trabalhadas todas em conjunto, mas a base, os riffs, comecei eu por os criar, pelo menos na sua base. E eu sou grande fã de Gojira. Antes disso era grande fã de thrash metal, ou seja, de coisas groovy e com intensidade. E depois daí passei para o death metal mais agressivo, mas depois desse ponto descobri o black metal ambiental, o ambient black metal. E toda a capacidade emotiva que o black metal tem apaixonou-me. Eu fiquei bastante interessado e comecei a ouvir mais e foi a forma que eu entrei para o black metal. Até então, o black metal para mim, eu dizia, isso não é brother metal, death metal, thrash é que é. Mas depois, aquele lado mais emotivo, que apesar de eu adorar o groove e a agressividade tanto do death como do thrash, sinto que muitas das vezes acaba por faltar, ou tu começas a entrar no território do progressivo, ou a panóplia de emoções que consegues transmitir chega a um ponto que começa a ser reduzida sem desvirtuar o teu som, não é?
Então, como tal, foi uma espécie de ok, e se a gente pegasse no groove e nas intensidades de bandas como os Gojira e mesmo o Bimas, que já se aproxima do Black, mas tem aquela parte de death, e se conseguíssemos criar ambiências que transmitissem mais emoções para além do que raiva, coisas assim meio. Eu gosto muito de músicas que tenham assim um toque agridoce, por exemplo, que é o caso da última música do nosso álbum. E então acabou por ser uma coisa que surgiu naturalmente e quando dei por ela estávamos todos inclinados mais para aí. Foi engraçado. Olha, você pianista traz um toque distinto e inesperado ao vosso som. Como é que ela entrou para a banda e, na vossa opinião, qual é que é o impacto que o piano tem na vossa música? Então, a forma como ela entrou foi uma amiga da banda e basicamente havia uma música que acabou por ser retirada do álbum, mas era uma música que eu já tinha gravado com uma rapariga da minha terra já há uns anos, que era assim mais folk, e era uma espécie de mistura de folk metal com black metal. Começava assim muito, tipo uma espécie de balada medieval e depois transitava para um black metal agressivo. E basicamente tinha uma voz feminina a cantar, uma voz muito bonita. E então nós pensamos, ok, vamos fazer isto no álbum, provavelmente não será uma música que iremos tocar muitas vezes, mas quando lançarmos o álbum vamos querer fazê-la ao vivo. E lembramos dessa nossa amiga, olha, e que te parece cantar disto quando depois lançarmos, até se calhar até podemos regravar, porque, pronto, para ficar atualizada. E, ok, tal, uma ideia fixe. Foi ter connosco um ensaio, só que depois começou a ouvir as outras músicas e disse, ei, aqui ficava fixe isto, aqui ficava fixe aquilo. E ela é pianista, ela canta também, mas a coisa principal dela é o piano. E começou assim a matutar. Fomos embora, eu cheguei a casa e mandei mensagem para o resto da malta. Olha isso, se a gente chamasse para o piano e para o teclado, na altura teclado por si só, não é? Depois é que acabou por ser mesmo piano a sério. Então, e como é que foi esse processo? Eu comecei, ela aceitou, entrou e depois pegamos nas músicas que já estavam todas feitas e ok, agora vamos fazer arranjos para incluir este novo membro e para elevar e para lhe dar uma nova dimensão. Então, basicamente eu fiz alguns arranjos, tipo, seja de cores, seja de cordas, e sempre que eu lhe apresentava alguma coisa, fiz isso em 2 ou 3 músicas, ela virava-se também, ok, e se eu fizesse antes disto? E tocava uma peça tipo, incrível, alta velocidade, grande shred no piano e eu, tá bom, pode ser. E a partir daí nunca mais fiz. Então o impacto foi gigante, porque, por exemplo, temos a música que ouvimos, que tu puseste antes da entrevista, que já era intenso e já tinha um ambiente, mas o seu ambiente evoluiu de uma forma, tornou-se uma peça mesmo cinematográfica, que ela introduziu passagens quase iguais de peças de Rachmaninoff e trouxe toda uma nova vida às músicas. E ela própria tem o objetivo dela com a banda é tentar, ou seja, pegar no que a gente faz e fazer com que se torne interessante para ouvintes de música clássica, ou seja, introduz logo todo um novo público. Claro que não serão todos, mas aqueles pelo menos que estejam abertos a ver coisas diferentes, e acho isso muito, muito importante. E para já tem sido um elemento que nos distingue, sem dúvida. Certamente. Olha, e já agora, vocês tiveram um outro membro que também eu já ouvi que teve uma história curiosa na entrada para a banda. Vocês estavam a preparar um cover, se não estou em erro, de Britney Spears. Queres falar também um pouco sobre isso? Também acho que isso é interessante para quem nos ouve. É um aspecto curioso. Foi o Ekid, que eu considero como membro fundador, apesar porque basicamente coincidiu quando se tornou mesmo uma banda, não é? Ou seja, era um projeto eu com o primeiro baterista, o Vitor, que no início era para ser uma cena de stoner, mas depois é que eu andava a ouvir muito black metal, a tal situação, andava a ouvir o black metal ambiental e tentei mudar para aí. E então encontrei o Ekid na Taberna 58 em Coimbra, na altura ele ainda bebia, e isso é importante dizê-lo porque para ele foi uma decisão tomada fora dele e entretanto ele ainda não se conseguiu desenvencilhar de nós. Não, estou a brincar, gosto de estar connosco. Acho eu, espero eu. Mas basicamente eu virei para ele, olha, vou criar uma banda black metal, queres entrar? Eu, não gosto de black metal, isso faz-me dormir. E eu, tá bem, mas olha, estou a trabalhar num cover da Hit Me One More Time da Britney Spears para um concurso online. E ele, isso até é capaz de ser engraçado, bota. Então ele entrou na banda
Eu lá fui trabalhando no cover, não estava a ficar como eu queria, eu acabei por o arquivar. O, 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 o limite de entrega para o tal concurso acabou e eu nunca mais peguei nisso. E então, sempre que ele pode, ele está sempre. Então, o cover. E já lá vão 5 anos, já. Breve está a fazer 5 anos. Que eu falei no início de 2020. E ele, então, e o cover? Quando é que voltamos a isso? E eu digo, um dia, talvez um dia, se o fizeres tu. Ok. Ora, olha, vocês já deram mais de, se não estou em erro, 20 concertos, isto desde 2023, incluindo uma turnê por Espanha e participações em festivais. Como é que as vossas músicas se traduzem ao vivo? Vocês preferem recriar, às vezes, um pouco também ali o som do álbum ou também exploram muito para algo mais espontâneo nos vossos concertos? Estou aqui a ver o comentário do Pedro. Não contei comigo. O Pedro, nosso baterista, que está aqui presente. Não, Pedro, tu acabas por aquecer isso. Tu. Não consigo te convencer. Força Mas nisso. pronto, basicamente a nossa filosofia quanto a concertos ao vivo é, se estivéssemos a contar em reproduzir o álbum na sua, totalmente, ela por ela, nota por nota, iríamos só pôr o álbum a dar, né? Ligávamos lá uma aparelhagem, ouçam aí. Então nós todos temos um pouco essa approach que é toda a música em si, a música ao vivo e a música gravada surgiu como uma banda tocava ao vivo e depois, a certo ponto, se tornar famosa e a estúdio gravar a sua performance ao vivo para ficar registada e para ganhar mais fãs. Depois isso inverteu-se, né? E a malta começou a gravar músicas e a promovê-las online para vender o CD. E agora estamos outra vez numa nova viragem de paradigma, porque os CDs já não vendem e literalmente as músicas servem para fazer marketing para ter mais concertos. Ou seja, já deu umas cambalhotas ao longo de tão pouco tempo de história, né? Nem 100 anos. Agora, para nós é, o que o momento estiver a puxar, a gente acaba por fazer. Por exemplo, e mesmo certas músicas, por exemplo, a Wills, a da Wills tem uma paragem na bateria, tudo, para tudo a música, depois o Pedro entra, faz um fio na bateria que não existe na gravação. Mas enquanto estávamos a ensaiá-la, sentimos que aquilo fazia sentido na dinâmica da canção e que, pronto, então acabamos por ter essa approach. E acho que fazem muito bem. Olha, portanto, como mencionei, vocês já estiveram numa turnê e tocaram em Espanha. Como é que foi essa experiência? Tem alguma história marcante que gostassem de partilhar? Gostasses de partilhar? Opa, foi toda ela. A gente podia fazer uma entrevista só sobre histórias desse sítio, mas e nessa tínhamos que estar todos juntos, porque cada um tem uma história preferida. Mas sim, imagina, como isso. Dripping, olha o Pedro, está dripping. uma piada interna. Basicamente, houve várias. Uma delas foi, por exemplo, chegarmos a um sítio para tocar e a pessoa que supostamente nos ia dar casa dizer: onde é que vocês vão dormir? E nós ficamos a olhar para ele: como assim? Pronto, e então tivemos que ir dormir a casa de uma pessoa que lá estava, que por acaso era a pessoa mais alcoolizada no local, o que é sempre bom. E fomos para uma casa que não era aberta, não era lavada, há 15 anos, e ainda pagámos 50 euros por cima. E foi assim toda uma situação. Mas pronto, por exemplo, na primeira noite fomos tocar à Galiza, a uma daquelas associações Ocupa, da malta que usa edifícios abandonados e faz fechadas e assim. Ficamos em 3 diferentes em Espanha. Mas essa aí foi, quando estamos para jantar, era uma panela gigante de água, couves ou brócolis, já não me recordo. Couves ou brócolis, cenouras e batatas. E eu deixei o sal de fora porque não tinha. Pronto, e foi esse jantar, de repente começamos a ouvir uma barulheira gigante, e nós, o que é que está a passar? Era o gajo da primeira, éramos nós mais 2 projetos, de cada um de um gajo. Era o primeiro gajo, era só nós. O Pedro vai à porta que tinha um vidrozinho e ele, o gajo está nu! Ele começava a tirar a roupa, a fazer noite. Foi tudo, foi loucura total. Muito fixe, em retrospectiva. Houve bastantes momentos de o que é que a gente está aqui a fazer, mas foi muito fixe.
Ou seja, momentos inesquecíveis mesmo que vocês vão guardar sempre. Yeah. E certamente. Como o Pedro diz, aconteceu tudo mesmo, confere. E mais momentos viram certamente, até porque o vosso Sem álbum dúvida. está a receber bastante feedback positivo, não só em Portugal, como também lá fora. Como é que vocês têm reagido a essas críticas? Quem sabe, já estão a trabalhar até em material novo? Ou o que é que se está a passar agora convosco com este sucesso? É assim, tem sido muito bom, não é? Principalmente ver, recebemos imensos 8 para 8 em 10, né? E 80% e assim. E é sempre muito bom ver, porque, por um lado, tem duas facetas, que é bom porque é uma nota muito alta, mas também não é um 10, ou um 9, uma banda começar logo com uma obra de caraças, né? Como é que uma pessoa consegue chegar ao nível, no fundo, põe logo uma pressão, mas não nesse sentido ok, isto foi bom para primeiro e a malta ficou atenta. E então, dado que nós estamos a tocar as mesmas músicas do álbum há 2 anos, obviamente que o que a gente agora fez, o primeiro ensaio deste ano foi tocar coisas novas, porque a gente quer andar para a frente agora. E eu acho que fazem muito bem. Então, relativamente a concertos, o que é que vocês têm agora agendado para breve? Há alguma coisa aí em cima da mesa? Para já tenho algumas coisas, mas ainda não estão anunciadas. E pronto, entretanto estamos a falar também com a malta de booking, da Zona do Porto, malta que faz booking, e estamos a começar a criar uma parceria com a malta. Portanto, em breve teremos bastantes novidades para contar. Estamos a passar ao passo seguinte, coisas mais profissionais, em vez de sermos só nós à procura. Está na altura. Eu acho que sim, acho que fazem muito bem. Bom, então também para quem ainda não vos conhece e para quem quer também acompanhar o vosso trabalho, inclusivamente depois o anunciar desses concertos, onde é que as pessoas então vos podem encontrar em termos de redes sociais e também onde é que, claro, podem ouvir a vossa música? Então, para redes sociais, o nosso moniker, o nosso nickname é basicamente o mesmo em todas, que é Aoidos Band, como temos aqui no TikTok, AOIDOS Band, B-A-N-D, e podem encontrar-nos basicamente no Instagram, no Facebook, no Threads, no Twitter, o que agora é o X, aqui no TikTok também, e pronto, todos com esse nome. No Spotify temos as músicas todas, e temos também em iTunes, Deezer, Tidal, basicamente todos os serviços de streaming. E no YouTube temos também, como Aoidos, AOIDOS, temos tanto as músicas só o áudio, né, com a capa, como também os videoclipes também com lançamos. E também no Bandcamp, também para quem quiser adquirir. Sim, também temos no Bandcamp. O álbum está no Bandcamp da nossa label, com quem trabalhamos, da Nox Liberatio Records, que é de Coimbra também. Muito bem. Olha, Freitas, foi uma conversa curta, mas incrível. Muito obrigado por teres partilhado connosco também um pouco da história dos Aoidos. É claro que da minha parte desejo-vos o maior sucesso e esperamos ansiosamente então pelos vossos próximos trabalhos e por esses concertos que entretanto vão chegar certamente. Muito obrigado também por teres aceito então o convite. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi um prazer.